Olá pessoal, tudo bem? Galera, hoje eu vou falar sobre condução reversa. Vou estar explicando tudo sobre condução reversa, como identificar uma malha em curto, qual o valor seria para uma malha com fuga de corrente, qual seria o valor de uma malha desconectada, né? Ou qual seria o valor de uma malha aberta. Existe uma diferença entre malha desconectada e malha aberta. Então eu vou estar explicando sobre tudo isso aqui no vídeo. Não sei se o vídeo vai ficar grande ou se não vai ficar, mas eu vou tentar passar todo o conhecimento aí relacionado à condução reversa para vocês. Eu já gravei alguns vídeos aqui no canal sobre condução reversa, só que esse vídeo eu vou explicar de forma mais clara para você entender e saber quando você fazer esse teste, você saber o que é uma malha em curto, o que é uma malha aberta, o que é uma malha com fuga, e você vai entender tudo isso aí. Então, digamos que a gente tem um conector FPC, né? Digamos que isso aqui seja um conector FPC. E aqui a gente tem várias malhas a ser analisadas em condução reversa. Então, eu analisando a primeira malha aqui, digamos que ela dê, no meu multímetro, 450 milivolts, né? Que é medida em milivolts. Se eu tenho 450 milivolts, isso quer mostrar para mim que a malha está aberta, a malha está em curto, se a malha está desconectada ou se tem alguma fuga de corrente. Analisando essa diferença. Essa diferença, pessoal, é uma diferença que é tolerável, ok? Se aqui tivesse dando para mim aqui 500 milivolts ou 520 milivolts, seria para mim uma tolerância que, para você medir em condução reversa, existem vários fatores que contam, né? Se a placa está fria, se a placa está quente, o multímetro conta também, né? Existem muitas coisas que, na hora de você fazer uma análise com condução reversa, vai se contar. Então, você nunca vai encontrar um valor que seja igual, né? Ou até pode encontrar, mas é muito difícil. Sempre vai passar um pouco ou sempre vai estar abaixo um pouco. Tem gente que utiliza muito a porcentagem, né? De 20% de tolerância. Eu não gosto muito de usar essa porcentagem porque às vezes ela falha, né? Eu tenho assim um método de fazer uma análise e percebo a diferença. Quando a diferença é muito grande, né, tanto para cima quanto para baixo, se o multímetro está dando open line, né, então o que eu vou entender? Eu vou entender que existe, né, um curto-circuito ou alguma coisa do gênero. Mas se está dando um valor de 450, 500 milivolts, né, ou se estivesse dando aqui 300, né, 300 milivolts, né, 320 milivolts, seria ainda uma medição que poderia estar em torno da tolerância. Então, antes de suspeitar dessa malha, eu verificaria outras malhas para ver se tem uma diferença maior. Então, digamos que aqui, nesse outro exemplo, a gente tem uma malha que está representada aqui no esquema elétrico ou numa placa boa com um valor de 500 milivolts. E digamos aqui que ao invés de ter 500 milivolts, temos aqui 700 milivolts. Então, o que seria que eu poderia interpretar aqui através de condução reversa? Se eu tenho uma malha que ela, ao invés de estar dando menos ou estar dando aproximado, ela está dando um valor alto, né, de 700, 800 milivolts aqui, isso me mostra que essa malha ela está aberta, pessoal. Uma malha aberta é diferente de uma malha desconectada. Vou dar um exemplo para vocês. Tem muita gente que se perde por aí, não sabe analisar o que é uma malha aberta e uma malha desconectada. Por exemplo, digamos que aqui eu tenho um CI e aqui eu tenho um conector FPC que eu estou analisando. E uma malha desse conector, né, ele está indo para o CI. E digamos que aqui eu tenha uma bobina ou eu tenha um resistor em série. E se esse resistor, né, ele cair da placa, ou se essa bobina abrir e eu estiver fazendo uma medição nesse componente aqui, né, nessa malha aqui, o que vai mostrar para mim? Vai mostrar que está desconectado. Por quê? Porque eu só vou ter valor, né, do meio da malha até o conector FPC. Como não tem nenhum componente, né, desde aqui da bobina que caiu até o conector FPC, se não tem nenhum componente em paralelo, porque condução reversa só vai fazer leitura de componentes que estão em paralelo, né, ligado ao terra. Ele vai mostrar qual é o componente que está consumindo. Então, os componentes que estão ligados ao terra é sempre aqueles que vai consumir, né? Então, ele vai mostrar o consumo desses componentes, né, e vai entregar para mim através do multímetro.
Então, se não tem nenhum componente aqui desse resistor que caiu ou dessa bobina para o conector FPC, isso mostra que a malha vai ter que estar mostrando OL. E o que é OL, pessoal? OL é desconectado, ok? Não tem, pode ver que ele não está medindo nada e o multímetro ele não vai sair do Open Line, ok? Então, você já vai identificar que essa malha aqui, né, pode ter rompido algum componente que estava em série, né? Por conta desse rompimento desse componente, já não vai haver mais conexão. Então vai mostrar para mim Open Line. Vamos supor que a gente tem um CI aqui. E esse CI, né, tem várias malhas aqui abaixo desse CI, né? Embaixo do CI. E vamos ter malhas Open Line, malhas NC. É diferente NC para Open Line. Eu vou explicar isso para vocês agora. Temos malhas positivas, malhas que trabalham com uma tensão maior, outra com tensão menor, corrente maior. Enfim, vamos ter várias aqui embaixo. E vamos ter malhas também Open Line. Eu vou explicar para você por que o esquemático, né, o layout da placa vai mostrar para a gente que é Open Line. Por quê? Digamos que essa malha, né, saia daqui diretamente para um conector FPC. E não vai passar por nenhum componente aqui. Se eu remover esse CI, o que eu tenho que achar aqui nessa malha? Open Line, ok? Só que se eu fazer uma medição daqui do CI, né, não pode me dar Open Line. Por quê? Se o CI estiver conectado e eu fazer uma medição do conector FPC para o CI, não me pode dar Open Line, porque ela está conectada a um componente aqui. Só que se eu for medir no CI, se eu remover o CI fora e fazer uma medição daqui do pad da placa para o conector FPC aqui, o que vai acontecer? Não pode ter valor em condução reversa, tem que mostrar Open Line, porque não tem nada conectado. Se eu tiro o CI daqui, não tem nenhum componente na malha diretamente para o FPC, o FPC vai estar ligado sozinho. Logo, a malha não tem nada que consuma, vai ser Open Line. Só que quando dá um valor alto, como a gente mostrou aqui, ó, né? Em vez de dar 500, deu 700. Eu vou utilizar agora um exemplo do Moto G4 sem áudio. Moto G4 sem áudio, a gente tem um CI abaixo, passa por aqui e a gente vai ter o codec aqui na frente, né? A malha se parte aqui embaixo, ok? Só que se eu fazer uma medição aqui nessa malha, né, onde está os contatos aqui do Moto G4, se eu fazer uma medição aqui, a leitura em condução reversa vai ler para mim esse CI, só que não vai somar esse daqui. Então eu vou ter um valor alto. A malha está desconectada? Não, a malha está conectada, só que apenas indo para um lugar. Se ela tivesse totalmente conectada, o consumo nessa malha seria maior, então o valor seria de 500 milivolts, ok? Então a queda de tensão na malha ela é maior por conta do consumo. Então teríamos que ter 500 milivolts. Só que se a malha se rompe, né, no caso do Moto G4 sem áudio, a malha vai se romper, né, no meio da placa. Então eu vou ter medição para um lado, só que não vou ter para outro lado, ok? Por isso que a malha ela vai dar um valor, né, ela vai dar um valor de 700 milivolts, vai dar um valor alto, justamente por conta dela estar rompida. Se ela tivesse conectada, daria um valor menor e com certeza daria esse valor de 500 milivolts. Por isso que quando a gente faz novamente a malha de áudio do Moto G4, esse valor aqui de 500 milivolts, né, 500, 450, 415 milivolts, ele volta de novo para a placa, né, para a leitura da placa. Então, a diferença entre malha, né, que não tem conexão é OL. E quando tem algo aberto na malha, a gente pode ter um problema, né, de um valor alto em condução reversa. Por exemplo, se digamos que aqui a gente tem uma bobina, né, como eu já falei naquele outro exemplo, ou um resistor aqui em série na malha. Se esse resistor, se essa bobina cai da placa, eu vou ter um valor alto. Então, se você está fazendo uma medição em condução reversa e você encontra um valor alto, né, naquele pino onde você está tendo uma comparação de valores, você encontra que o valor está um pouco mais alto, então você precisa analisar primeiro os componentes que estão em série.
Componentes como resistor, bobina, se tiver algum diodo, né, que esteja ligado em série também, você analisa aquele componente. Então é dessa forma que você pode estar pegando esses defeitos, né? Agora eu vou falar para vocês, pessoal, sobre fuga e curto. Fuga e curto. A gente já falou de desconexão e malha open line, né? A gente já falou sobre essas duas formas de você estar identificando. Open line é quando não tem conexão, né? Não está conectado ao CI. Isso também acontece muito quando você pega um aparelho que está com solda fria. A solda fria ela pode mostrar open line no multímetro. Mas vamos falar agora de curto-circuito e fuga de corrente. A fuga de corrente, pessoal, digamos que eu tenho aqui esse valor aqui de 600 milivolts, né? E eu faço uma medição aqui nesse pino, né, que deveria ter 600 milivolts, e eu encontro aqui 200 milivolts ou 100 milivolts, né? Eu encontro um valor bem abaixo, só que o valor não está próximo a zero. Eu tenho fuga de corrente na malha, e essa fuga de corrente pode estar deixando inoperante uma câmera, um display, e isso é um problema sim a ser resolvido. Se eu tenho fuga de corrente na placa do celular, na malha ao qual eu estou medindo, eu preciso analisar todos os componentes daquela malha e verificar os componentes que estão em paralelo, porque os componentes que estão em série, eles não vão entrar em fuga de corrente. Os componentes que estão em paralelo, ou seja, ligado ao positivo e ao negativo da malha, você pode fazer uma análise naqueles componentes para verificar qual componente está com fuga de corrente, e você vai fazer a substituição e o aparelho vai voltar a funcionar normalmente. Então, se chegar bem abaixo do valor que você está procurando, né, em comparação, e esse valor der um valor baixo, você vai ter uma fuga de corrente. Agora, digamos que ao invés de a gente está medindo aqui a malha, vamos supor que seja 700 milivolts, né? A gente teria que ter 700 milivolts. E dá para mim aqui, ó, 003 no multímetro, né? Ou seja, dá praticamente 0 milivolts. Próximo a zero. Próximo a zero é curto-circuito, pessoal. Se eu tenho condição reversa e se aproxima a zero, né? Se eu estiver usando o multímetro em microamperes, vai dar overload, né? Que seria consumida toda a corrente, né, através dos componentes que estão sobre essa malha. Então, se eu tenho aqui próximo a zero, isso significa que eu tenho um curto-circuito na placa, né? Ou um curto-circuito na malha que eu estou analisando. Então, há uma diferença muito grande em curto, fuga, malha aberta, malha desconectada ou desativada, ou